Boa noite, pessoal. Hoje chegou o momento da nossa live, às 19 horas. Estamos todos aqui contentes para poder conversar com todos também, trocarmos ideias e ver o que vamos encontrar, né, de bom para a gente poder estar falando, tá apresentando para vocês, né? Porque quando a gente fala de hipermobilidade, vida de uma sediana, que é a síndrome de Ehlers-Danlos, meu nome é Cici. Para quem não me conhece ou para quem já me conhece, desejo que sejam bem-vindos nessa noite para o nosso bate-papo. E gostaria muito de estar apresentando vocês, né? As pessoas que estarão conosco nesse momento, né? Olha, eu já vou chamar uma integrante, Mônica Veloso, que já esteve conosco essa semana. Então, vamos falar de Mônica. Vamos compor. Oba! Boa noite, Mônica! Como vai? Tudo bem? Eu não estou te ouvindo. Você está conseguindo me ouvir? Eu não estou te escutando. Emília, vou convidar a Emília. Emília deve estar entrando. A doutora Kaline, que precisa entrar. Estamos online. Estamos online já, Kaline. Sedianos de Goiás, aguardando por você. Mônica, eu não consigo te ouvir. O meu está funcionando. Está aberto, está perfeito. O mudo tá. Tem o Igor Henrique, ele está dizendo que tá mudo o vídeo. Está mudo. Doutora Kaline, Emília, boa noite. Mônica, Boa noite. boa noite, Emília. Emília, a Mônica está com o áudio, não está funcionando o áudio dela. Olá, Olá. tudo bom? Oi, Kaline, seja bem-vinda. Boa noite, como Boa vai? noite. Tudo bem, vocês? Tudo bem, vocês? Muito bem, obrigada. A Mônica. Eu acabei de chamar a Mônica para entrar. Ela acenou, mas... Mônica, e agora, tá funcionando? Você, Emília, explica para ela que é o áudio dela. Seu áudio. Mônica, Tá me ouvindo? Não percebeu ainda que é o dela.
Tinha alguém teclando, eu acho que tá fazendo muito barulho no fundo. A gente não tá te ouvindo. Deve ter algum botão desligado. Tem que avisar para ela. Emília, vê se você consegue. Ela não está conseguindo. Envie uma mensagem para ela. Ela vai ter um encontro, né, Cá? Então, ela vai ficar conosco até mais ou menos 8. E aí nós fizemos esse horário para ela ter a oportunidade de participar. Você avisou, Emília, ela? Tem algum áudio, gente, ela no que comentário. com muito ruído. Deixa eu ver aqui. Tá com mau contato, eu acho. Mas eu acho... De quem? O meu? Não sei. Um de vocês duas, eu não sei qual é o áudio comigo. Emília, vê se é o seu fone de ouvido. Tira Acho ele. que não. Tira, melhorou. É o fone seu de ouvido que tá chiando. É o meu fone? É o seu fone. É. A gente tem que... A Mônica, ela não percebeu que o dela tá... Deixa eu falar. Sim, a gente pode ir começando, conversar um pouquinho e ela vai tentando entrar de novo. Exato. Mônica, boa noite, Mônica. O seu áudio não está funcionando, não é o nosso. Todos os 3 áudios agora estão funcionando, só o seu que não. Então, gente, que bom. Sejam todos muito bem-vindos. A Mônica. Ó. Mônica? Mônica? Entrou? Ó, ela vai entrar. Acho que conseguiu agora. Mônica? Agora me ouvem? Ah, até que enfim, era seu áudio, a gente estava tentando te falar e não conseguia. Não, eu estava ouvindo vocês. Não, mas ninguém estava conseguindo te ouvir e todo mundo funcionando. Aí desde o início, eu percebi que poderia ser o seu. Eu achava que fosse o meu. Quando a Emília entrou, eu percebi que não, que era o seu. Gente, boa noite. Eu vou apresentar esse quadro de hoje, né? Então, para quem não me conhece, ou para quem me conhece, meu nome é Cici, né? Eu faço parte do grupo de sedianos de Goiás, eu também sou uma sediana hipermóvel, uma doença rara também. Quero apresentar a Emília, que também é dos sedianos de Goiás, ela faz parte também, ela é uma das integrantes do grupo. A Mônica também é de Goiás, faz parte do nosso grupo. E a Kaline, doutora Kaline, que é médica, cardiopediatra, ela é de Brasília, eu acho que vocês já estiveram com ela uma vez, né, ao vivo, logo quando a gente deu boas-vindas ao grupo de sedianos de Goiás, que para mim foi uma alegria, um prazer em saber que um sonho muito grande se iniciava. E eu volto a falar, e vou dizer de novo, eu agradeço a Kaline, sou, assim, profundamente grata, e isso hoje ocorre pela mente dela, pela criação de todas nós juntas, mas ela foi organizando tudo aos poucos. Ela depois pode até falar para vocês melhor, porque vai sair do fundo da alma, do coração dela. Claro que sai do meu também. Eu sou apaixonada por tudo isso, porque eu fui uma das primeiras com diagnóstico, tem 30 anos de diagnóstico, e foi aqui em Brasília que eu encontrei Kaline e um grupo maravilhoso de pessoas. Se eu for começar a falar, eu não vou terminar de falar. A Suzana está online, eu vi Mileide, então, assim, eu estou muito feliz com a presença das pessoas agora. E aí eu vou deixar que cada um se apresente e a gente vai falar sobre saúde, sobre ciência, o que a hipermobilidade, o que vem a ser, para que as pessoas no estado de Goiás possam se inteirar melhor do que é que seja isso. E nós percebemos
que depois que o grupo foi criado, as pessoas foram se aproximando. Então, como é uma doença muito pouco conhecida e muitas vezes negligenciada, e as pessoas ainda não têm um conhecimento bacana, então falha muito isso. Mas eu vou deixar na nossa conversa, vocês vão tomando conhecimento desse trabalho maravilhoso que já está acontecendo já há algum tempo. Vamos lá? Vou candidatar quem para poder falar, quem vai querer se pronunciar, pode ficarem à vontade. Quem gostaria? Vamos lá, então. Eu vou chamar a doutora Kaline. Kaline, dê início. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Kaline Trevezani, eu sou pediatra e tenho a síndrome de Ehlers-Danlos. Desde 2019 que eu venho trabalhando em prol da síndrome de Ehlers-Danlos, né, da conscientização. É um trabalho de formiguinha e é um trabalho que me dá prazer em fazer. Eu tive presente em alguns grupos durante um grande período e ajudei na estruturação, né, na organização desses grupos. E foi um aprendizado gigante que eu, por motivos, né, de não estar mais com tanto tempo disponível, e entre outros fatores mais que pesaram, eu precisei me afastar um pouco do trabalho em grupo e agora eu continuo fazendo trabalho de conscientização, mas um trabalho mais solitário, digamos assim. Hoje eu trabalho na área, né, e tenho levado o conhecimento para alguns profissionais, tentado divulgar no meio científico, estou começando a fazer algumas pesquisas, estou pensando muitas coisas, elaborando muitas coisas sempre, eu sempre estou com a minha cabeça a mil, e com o objetivo sempre de estar melhorando, né, o conhecimento, o acesso, né, que a doença, né, que a síndrome de Ehlers-Danlos e o transtorno de espectro de hipermobilidade seja reconhecido, conhecido, e que a gente possa melhorar, né, o atendimento, o cuidado e a qualidade de vida das pessoas com a síndrome. E o diagnóstico precoce, enfim, isso é o meu trabalho, né? Assim, é o que eu gosto de fazer e é o que eu tenho feito nos últimos anos. Estou sempre disponível para ajudar, auxiliar, né, quem precisa de ajuda, tanto na construção de um novo grupo, quanto na construção de qualquer outro projeto que me procure, é sempre muito bem-vindo, eu sempre me disponibilizo a estar orientando, a estar ajudando. Eu falo que eu fico nos bastidores, eu acho que eu não consigo me afastar totalmente, mas eu não tenho mais a mesma disponibilidade que eu tinha antes de estar tão à frente dos grupos, né? Muito profissionalmente, né? É um pouco mais complicado. Mas é isso que eu tinha para dizer. Eu acho que eu vou passar a palavra para vocês seguirem. Meninas, se apresentem. Eu me apresento, então, acho que eu sou a Mônica, né? Obrigada. Deixa eu só tirar aqui. É porque minha saturação estava um pouquinho baixa. Essa madrugada eu engasguei de novo. Mas eu me neguei hoje a ir ao hospital, porque eu fiquei com medo de ficar internada. Eu fiquei controlando aqui. Mas eu também tenho síndrome de Ehlers-Danlos, né? Muitos aqui, às vezes, que vão entrar, não vão entender o que é SED, que a gente já está acostumado, a gente fala SED, que é para não falar síndrome de Ehlers-Danlos, e também o transtorno, né? Que é de hipermobilidade, né? Que alguns têm só a hipermobilidade e os outros não têm, né? Eu também tenho diagnóstico já faz um tempo. O meu, eu até falei para o pessoal, foi biópsia de pele, né? Foi a primeira coisa que eu fiz, foi na biópsia de pele, e ela saiu. E também a neuropatia que eu já tinha, a de fibras finas, né? E teve algumas outras alterações. E, infelizmente, né, depois do decorrer a gente vai falar, eu tenho outras,
E, e ela, quando se fala assim, eu sou a referência daquela pessoa que fez muitos exames já e tem acaba tendo todas as consequências, pode dar isso, já deu em mim, né? Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse começar a me engasgar, né? Engasgar, eu já engasgava, mas eu achava normal, não que fosse até o dia de começar a ser frequente visitar uma UTI, né? E ter uma gastroparesia intermitente, né? Porque ela briga com a mastocitose sistêmica. Então, e é isso. Eu falei que eu sempre atuei, acho que como a doutora falou, nos bastidores, né? Mas eu entendi que uma hora a gente precisa levantar. E eu saí da minha zona de conforto, né? Que não era tão confortável assim, e vim para a política, né? Eu já era uma pessoa política, mas resolvi me candidatar que não só nessa, mas como todos os raros, todos que somos PCDs como eu, né? Enfrentamos muitos problemas e que não saem do papel. Às vezes a legislação está ali, ela é bem simples de ser cumprida e ela não é cumprida porque não tem quem cobre. Eu não preciso, então tá, só quando alguém precisar realmente. Então eu vim para, acima de tudo, ser visto. Por ser visto numa sociedade, falaram, você vai dar sua cara? Eu falei, vou, porque tem muita gente atrás de mim. E é por isso que eu vim, né, explicar o que é a síndrome de Ehlers-Danlos, que é o que a gente está falando hoje, mas a mastocitose sistêmica, que eu tenho, paraparesia espástica, doença de Gaucher, e agora a recém-identificada que a gente nem foi atrás ainda, que é a vasculite, né, para saber qual é. Então, essa daí, primeiro a gente está tentando resolver meu problema da infecção pulmonar, para depois ir para o restante, tá? Deixa a Emília falar um pouquinho também, né? Aí eu chamo a Emília, eu sou de Goiânia. Eu descobri a sede há pouco tempo, né? Sempre muito doente, mas eu fui ter certeza mesmo agora em abril. Minha filha tem, né, o diagnóstico há 3 anos, então ela tem porque eu tenho muito mais coisa do que ela. Tive desde pequenininha, desde criança, refluxo, aquele cansaço, aquela fadiga, né, assim, aquela sono demais, sentia muito sono, muito complicado até para poder trabalhar, nunca descobri o porquê do meu sono, e já tentei ir atrás e não achava, agora não, né, agora, depois que eu estudei, que eu li, que eu vi, muita infecção de urina, quando era criança, né, tive muito, fazia xixi na cama, assim, direto, entendeu? Depois eu descobri, né, que a disautonomia, né, a bexiga esqueci o nome que fala, ela é hiperativa, né? Mas aí depois eu tomei uma medicação, né, manipulada e essa questão noturna parou, não, mas eu continuo indo ao banheiro toda noite, né? E gastrite também, né? Até atualmente eu estou tratando a gastrite novamente, né? E é assim, a luta, né? Não para. Problemas oculares também, né? Início de catarata agora, né? Por conta da deficiência do colágeno. Atualmente eu estou tratando mais essas duas questões, né? E assim que eu conseguir entrar no CRE, conseguir prosseguir. Então, estou junto aí com a doutora Cícia e a Mônica para espalhar, né? Muita gente precisa de saber essa síndrome, ninguém conhece. Eu consultei com uma doutora, ela nunca nem ouviu falar, né? Então, imagina quantos profissionais da saúde não sabem e não sabem o que faz com o paciente, né? Quantas pessoas que foram até a óbito, né? Porque eles não tomaram as medidas, né? Então, é uma coisa assim que tem que ser espalhada a informação mesmo, pessoal, primeiramente, para da área da saúde também, né? Porque eu vejo o risco, né? Para as crianças, para todo mundo, né? Quem não trata, né? Não faz o tratamento preventivo também. Então, eu estou aí junto aí com 7 anos de Goiás para juntar as pessoas e juntar
para ajudar uns aos outros e ajudar a espalhar, né, para as pessoas conhecerem, né, o que é a síndrome de Ehlers-Danlos, né, o que ela pode causar, né, a gente precisa de passar isso para as pessoas. É um defeito do colágeno, atinge toda a parte do corpo. Tem médico que acha que não pode afetar aqui, mas afeta, sim, porque aqui a gente tem colágeno também, então pode afetar alguma coisa, o aprendizado. Então, tem que continuar estudando, né? E nós, para poder espalhar a informação, precisa continuar estudando, não tem como correr disso, né? Bom, É isso. para minha surpresa, eu gostaria de agradecer. E é uma goianiense, né, minha conterrânea, ela é uma querida, Emília. A gente tem programado, né, Emília, feito muitos planos para poder levantar Goiás, porque Goiás é um estado muito grande, a gente sabe disso. A Mônica, por exemplo, mora em Anápolis, ela faz tratamento no Hospital dos Raros, e a gente tem conversado muito sobre isso, porque vem pessoas de todos os lugares, né, para poder, tanto do entorno como até do Nordeste, né, Mônica? A Mônica esteve comentando comigo, acho que é isso mesmo. Então, vocês veem... É todo, aqui abrange centro-oeste, nordeste do Brasil, pega Tocantins também, e uma parte da região sudeste, uma parte de Minas. Isso então, é maravilhoso, né, Mônica? Mas é pouco. É pouco. A fila é grande, eu já fiquei no 500 e pouco. É o que a Mônica falou. São muitos raros, né? E a demanda é muito grande. Então, eu começo a perceber quantas pessoas em volta têm doenças raras e quantos podem ter Ehlers-Danlos e a gente também não sabe. Então, como a gente diz, né? São pouquíssimos hospitais raros no Brasil inteiro, geneticistas, se vocês souberem o número de profissionais que tem em relação à proporção, é muito pouco, né? São 400 geneticistas no Brasil todo. Será que essa é a população dos raros? Pessoas com síndromes raras no Brasil são 13 milhões, não é, Kaline? Deu o total a última vez, foi 13 milhões? 13, para vocês verem. Então, isso é muito delicado. Eu vejo que para a saúde é gravíssimo, porque é lógico que a gente sabe, demanda pesquisas, estudos, profissionais se habilitarem e se capacitarem para isso, que a grande problemática é que é uma doença de difícil diagnóstico, não é tão simples. Eu comecei com pequenininha, 3 anos, pezinho torto, pezinho chato, eu ficava toda roxa, e existia sintomas, mas tudo isolado, e nunca fecharam o diagnóstico. Depois da biópsia muscular, a Mônica fez a de pele, e eu fiz a muscular, que foi que descobriram, né? Foi a doutora Cari Bulli de Oliveira, em São Paulo, que deu o meu diagnóstico. Então, assim, é uma doença que afeta, né, o tecido conjuntivo, como a Emília falou, o colágeno, ele encapsula todos os órgãos, né? O colágeno está no cérebro também, então isso é muito sério. Então, os profissionais que se dedicam hoje da área da saúde, porque eu até conversando com o Kaline recentemente, saúde e ciência é uma coisa. A saúde empírica é aquela que não tem estudo, que não se comprova, mas a ciência, ela comprova. Tem dados científicos comprovados. Então, nós da saúde, nós estudamos aquilo que nós sabemos e podemos comprovar. Então, é a ciência, né? Uma coisa é o achismo, eu acho... Não, o profissional, ele vai atrás de pesquisas, de estudos, e foi o que eu fiz desde quando eu descobri, eu comecei a estudar, né? Então, eu estou atrás de estudos mais avançados, já há décadas que eu venho estudando, e como a medicina hoje está muito avançada, nós sabemos que vamos chegar em algum lugar ainda. Então, eu vou deixar a Kaline, fique à vontade, gente, eu não sou a única do cenário, por favor. E eu já tenho muitas complicações também, né? Eu já tenho problemas cardíacos, né? Tudo em função do colágeno que cutuca outras áreas. Então, eu já tenho a polineuropatia, mononeuropatia,
que também não é fácil de se diagnosticar. Então, assim, eu digo a vocês que é aquela história, Kaline, que as pessoas falam, os homens elásticos, né? Os malabaristas de circo, que tem essa flexibilidade, então, começa por aí. Só que nós não somos elásticas. Não existe isso. Não somos malabaristas. Estão perguntando como faz para ter acesso ao Hospital dos Raros. Você orienta? Eu vou fazer o seguinte, eu esqueci. Me desculpem esses dias, mas é porque tá duro. É o chamado Centro de Referência de Doenças Raras. Todos têm acesso, é um direito que está em legislação, ao acesso a ele. Tem um manual falando de todos os endereços que ficam mais próximos. Eu vou enviar para vocês 3 depois, aí vocês podem encaminhar. Dependendo do estado, entendeu? Em Brasília, por exemplo, tem 2, mas esses 2 não são, eu vou falar a verdade, não são tão bons quanto daqui. Eu trato em outro lugar também, mas assim, o daqui eu gosto muito. Mas o acesso, ele é através do SUS. Tem que ser um médico do SUS para encaminhar, porque ele vai fazer o encaminhamento via regulação, para regulação onde tem o centro. Eu acho, alguém perguntou se tem no Ceará, eu acho que tem no Ceará, ou é em Pernambuco, algum dos lugares ali. É que eu fico comparando assim, eu subi porque é o mapa, né? Mas eu acho que são 14 no Brasil. Mas eu vou encaminhar, tem que olhar, foi assim que eu encontrei, né? Eu digitei um dia e achei, mas foi criado somente há 2 anos atrás, os centros, né? Então é algo muito novo. E eu fiquei na fila há muito tempo, e foi criado durante o governo atual, né? Até a Priscila, eu fiz uma Priscila Gaspar, que ela foi secretária, ela é uma pessoa surda, e ela foi do governo do Bolsonaro um tempo e conseguiu fazer a criação do Centro de Referência de Doenças Raras. Lá é muito importante, porque lá eu fiz o genoma agora. O genoma é um pouquinho mais caro que o exoma, né? Então é uma oportunidade ímpar de se tratar num lugar desse. Mas assim, vamos falar que a gente tem fila. Tem fila porque nós somos muitos e somos raros, né? É uma infinidade de doenças, mas ela é através somente do SUS. E mesmo o genoma que eu fiz, ele quem está fazendo é o Albert Einstein, o hospital, junto com o SUS. Mas só faz encaminhados por geneticista do SUS, do Centro de Referência de Doenças Raras. Então tem que ir. Falar que é fácil? Não é fácil. É difícil, tanto que eu corro atrás para os outros, porque como ele fica instalado aqui na cidade de Anápolis, eu chego às vezes na regulação, olha, fulano quer vir, mandou a documentação, não sai. Não, mas nem tem isso aqui. Às vezes o próprio município, quem está atendendo, não tem essa noção que tem. Isso me deixa assim, são inúmeras doenças. Esses dias encontrei um rapaz no grupo de paraparesia espástica, né? E ele falou assim, tem? Falei, tem. Ele falou assim, eu tô indo lá no CRER em Goiânia, né, que é um centro, fazer a fisioterapia. Eu falei, nossa, o de lá é excelente, é melhor a fisioterapia de qualquer lugar que eu faça aqui. Junto, é muito bom. Isso é muito importante, que tenha acesso, eu vou passar, mas ele tem, e é por isso que eu vim na luta, né, e eu passei já... A gente passa por algumas humilhações, assim, eu não sei de vocês. Quando eu fui fazer a biópsia de pele, né, eu falei assim pro médico, era um dermatologista que iria retirar, e ele olhou pra mim, ele fez assim, ó. Eu falei, olha, quando você for dar o ponto não vai cicatrizar, porque eu tenho problema de cicatrização. Você pode dar aquele outro quando faz plástica, mesmo que o plano não cubra, eu pago a parte. Aí ele pegou na minha pele e falou assim, você não tem síndrome de Ehlers-Danlos. Sua pele não é elástica.
Aí eu falei, olha, e outra coisa, eu não pego anestesia local. Você tá brincando, né? Eu falei, não. Enfim, ele pegou aquele. Ela sabe o que que é é um negocinho assim que fura, a gente. Ah, é um negócio vai furando, né? Não pegou anestesia, foi embaixo das duas axilas, não pegou. Eu senti toda a dor, mas como eu já sinto dor, aquela dor foi ínfima, assim. Mas eu senti tudo. Aí falou assim: Nossa, você tá sentindo? Eu falei: Tô. É bom você ir rápido, porque tá doendo. Aí, quando foi costurar, não me deu o ponto que podia. Eu já saí de lá. Eu falei: Ainda não colocou nem micropore, né? Nem pra mim. Eu cheguei, já tinha estourado tudo em casa, já toda tudo vermelha a minha pele. Dá pra vocês olharem até como que é a minha pele bem característica. A pele já estava em carne viva. Até hoje eu tenho aquela cicatriz enorme, vermelha, que ainda não saiu. Alguém perguntou ali em Brasília, são em 2 hospitais, eu não sei qual é o hospital. Em Brasília, a gente tem 2 hospitais, é o Hospital de Apoio e o HMIB. O encaminhamento é feito pelo posto de saúde, o médico no posto faz a regulação para a genética. No HMIB é até 9 anos, 11 meses, eu acho, e 28 dias. E no Hospital de Apoio são os demais, né? Até pouco tempo atrás, a gente podia levar diretamente o encaminhamento para o hospital e eles acolhiam, mas agora regulou, né? Então tá pela regulação. Então tem que ir direto, tem que ir no posto de saúde, o médico do posto regula. Nossa, não sabia, Karina. Não sabia disso. Normalmente, assim, para de criança não tava muito demorado, não tinha muita fila, não tinha demanda represada que eles chamam, né? No dia adulto eu não sei dizer como é que funciona em termos de quantitativo, assim. Mas pelo que eu entendi, também não demora muito o atendimento. Eles estão. Ah, É tudo muito novo, assim, eles estão implementando ainda algumas coisas dentro dos hospitais, as questões de reabilitação, né, assim, é tudo muito moroso, que depende de liberação de profissional, enfim. Mas a gente tem a genética do HMIB está se montando, tem até uma equipe multidisciplinar, eles estão começando a ter trabalho que a gente espera que seja um trabalho bom, né? E já é um trabalho bom. A gente espera que ele seja melhor, né? Para a população precisa de um trabalho de excelência, inclusive para a reabilitação física, né? De pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos, a reabilitação tem que ser adequada, tem que ser de excelência, realmente, para que a gente possa ter um cuidado a mais, né? E aqui a gente não tem ainda, que provavelmente em Goiás vocês devem ter um centro próprio, né? E aqui a gente tem, na verdade, um espacinho dentro de um serviço, né? Então, isso ainda é algo meio difícil, né? Vou ver se eles deixam eu tirar fotos de lá, mas lá ficou pronto e está ampliando. Tem um outro Legal. local. A gente fica bem separado do outro, porque é dentro da PAI, mas é separado. Tem os atendimentos que são exclusivos para os raros, né? É todo um espaço somente para doenças raras. Ou quando você tem que conversar com o médico, né? Explicar a ele a sua situação e de que há uma suspeita de uma doença rara. Então, aí, o médico, se tem algum médico que te acompanha, você pode pedir para esse médico fazer um encaminhamento e aí você leva no posto de saúde e o posto de saúde regula. Com relação ao que você falou, Mônica, é bem difícil, né? Essa questão de não pegar anestesia é algo muito comum, né? A gente normalmente usa lidocaína, mas para paciente com hipermobilidade, SED, a gente prefere articaína e a gente pede para fazer o bloqueio. E às vezes tem uma resposta muito melhor do que a anestesia local. Então, talvez da próxima vez sugerir ao profissional que faça um bloqueio, né? E o cuidado com o procedimento, realmente, assim, é interessante não só a questão, né, do fio cirúrgico que está sendo usado, né, como é que está sendo feito o ponto, e principalmente a questão de botar o micropore, né, a gente bota micropore puxando, tracionando, né, corta ele em tirinhas e traciona, assim, de forma que a pele fique bem firmezinha junta para evitar que
que rompa, né, os pontos. Que é uma coisa que pode acontecer, infelizmente. E aí eu sinto muito, né, por você ter passado por isso. Eu acho que, infelizmente, muitos pacientes acabam passando por desconhecimento, né, e por falta de credibilidade, às vezes, né, porque acha que o paciente não sabe o que está falando, e porque a gente tem dificuldade mesmo, né, assim, de ser questionado, independente de qual seja a sua profissão. Se alguém chega para você, alguém que não é da sua profissão, chega para você com mais conhecimento, com mais autoridade, com mais, isso te deixa numa posição ruim, né? Seja o vendedor da padaria, né? Que você vai falar com o padeiro que sabe fazer o pão dele mais gostoso, ou seja, né, o profissional de saúde de uma forma geral. É Esse quando eu complicado, né? até falei para ele, porque eu tinha feito a minha primeira cirurgia foi com 19 anos, que foi a neuroma de Morton. E naquela época, em São Paulo, ninguém sabia muito, né? E eu não tive cicatrização, porque foi o ponto. Eu ainda fiz a cirurgia com. Ela foi feita com torniquete. Imagina a dor que eu passei naquela época de ninguém acreditar que não se fazia. E eu demorei 1 ano e meio para cicatrizar. Já achava que ia amputar o pé, que eu tinha diabetes, que eu tinha tudo. Olha os anos que eu passei, mas eu já sabia que eu não pegava cicatriz. Aí, naquela época, o ortopedista falou para mim: olha, você não pode levar ponto desse do fiozinho de nylon, tá? Nunca. Lembre-se disso. Então, quando eu falei para ele, era normal para mim eu falar assim: olha, não faz porque é melhor que você nem dê ponto, porque vai ser pior. Mas ele não acreditou, É né? Eu bem fiquei complicado. muito chateada. E ele pegou na minha pele e falou assim: você não tem. E isso é outro É, equívoco, né? Porque a gente a está gente fazendo tem um a exame. visão, aquela visão do paciente hiperelástico, né? Esqueci o nome dele, né? Que é o homem mais elástico. Ele é, tipo, ele tá no nível dos Guinness, justamente porque ele tem a pele mais elástica do mundo. Então, como é que eu posso me comparar ao Não cara pode que tá nos comparar, né? Guinness, né? Faz o mínimo sentido, né? Mas a gente aprende isso mesmo, a gente grava aquela visão, a visão do diferente, né? Não, não é isso. Mas é porque é 1,5 cm, gente, é tão pouquinho. A elasticidade é de 1,5 cm. É pouco mesmo. É porque, na verdade, a pele não era para ficar tanto. 1,5 cm é muito. Então, a gente não. É falta de conhecimento, assim. E Eu fiquei- dos, do minucioso, na verdade, né? Sabe que a pele é hiperelástica, mas acha que é um exagero. E é isso que a gente tem que fazer, assim, esse trabalho de formiguinha, né, de estar divulgando, de estar passando adiante quais são os critérios, quais são os problemas que podem acontecer, quais são as possibilidades de terapia, tipo, né, ter outras opções, né, para você não estar passando dor, não estar sofrendo. Então, essas coisas que a gente tem que estar divulgando e passando adiante, é isso que é o que a gente tem que fazer mesmo, assim, esse trabalho, né? Sim, Eu sei é recentemente, inclusão. eu recentemente, eu li um artigo que o hipermóvel, ele geralmente, eu não sei se com a Mônica deu isso, a pessoa que é hipermóvel, ela é assintomática. Eu sou totalmente assintomática, uma das coisas que os médicos sempre se preocuparam, porque eu sou assintomática. As coisas estão acontecendo, despencando, e eu não estou sentindo. Quando você falou, Mônica, da anestesia, eu e Mônica, quando conversamos, havia falado isso mesmo. Eu fui tirar o siso, o dentista teve que me dar 8 ampolas de anestesia, porque não pegava. Quando eu fui fazer uma cirurgia de amígdala, eu estava voltando, não estava nem na metade da cirurgia, eles tiveram que me anestesiar mais. Eu tive um choque porque eu tive uma reação, caí de cima da maca, tive hemorragia no queixo, furei o queixo, ou seja, então são essas coisas, mas por quê? Por desconhecimento deles, né? E eu falava: doutor, mas olha, não está doendo agora. Então, por exemplo, quando eles me dão injeção, uma das últimas vezes que eles foram tirar meu sangue no CRE, eu dei um grito dentro do laboratório,
E o moço achou que eu estava exagerando. Eu falei, bom, não é em você, é em mim. Então, se você não sente dor, eu sinto. Você está furando aí, fez alguma coisa, alguma manobra errada, mas eu cheguei a gritar. Então, é muito difícil mesmo, Kaline, é difícil. Às vezes, a gente passa como cheia de piti, né? Cheia de fricote. Como fricote? Agora, se eu sinto a dor, se me faz um procedimento e me machuca, e eu não posso falar? Como eu não sentir nada, então vão dando anestesia, não pega e eles continuam dando. Isso é um perigo. Eu Tem concordo. duas perguntas aqui para cima. Tem uma moça que fez duas perguntas. A Renata. A Renata falou aqui com relação, assim, né, com relação a que trabalha na UBS, né, e que não sabia realmente com relação a essa questão do encaminhamento para o paciente, né, para a genética. Depende muito do local, sabe, Renata? Porque aqui a gente encaminha para a genética e a gente já sabe que a genética do apoio, que a genética do HMIB são centros de referência à doença rara. E o acompanhamento é ambulatorial, não é urgência nem é internação, é acompanhamento ambulatorial mesmo. Daí, então, tem que saber qual é o hospital da sua região que tem. E aí a Cíntia perguntou, Cíntia, eu fiquei um pouco com dúvida da sua pergunta, que está escrito que como um paciente pode comprovar a doença em pé na fila de um banco ou no hospital? A comprovação, assim, para o colega do lado, é muito com aquela história do cordãozinho, né, do cordão. Você sabe falar um pouco, Mônica, sobre a questão do cordão? Você quer falar ou você... Pode ser? Eu queria que a Mônica falasse. Mônica, fala do Pode cordão, deixar acho que eu tão explico importante. do cordão. Então explica. O cordão ele representa, ele tem os girassóis, eu tô sem o meu aqui agora, não cordão porque eu não tenho, porque ele coça. Se eu colocar aquele cordão, você pode ter certeza que eu já enfiei as unhas. E o girassol, ele representa as deficiências invisíveis, né? Ele foi criado no aeroporto para identificar uma criança que tinha e se levou isso a fundo o cordão do girassol, é onde se representa. Mas eu não fui identificada primeiro com o Ehlers-Danlos e as outras. Eu me tornei PCD antes por causa da neuropatia e as artropatias degenerativas. Então, depois que se ligou. Mas a questão eu sempre conheço um policial falou para mim uma vez assim, Mônica, você não precisa provar nada para ninguém, apenas fale. Né? Mas eu fui mais adiante, né? E é uma das coisas que eu justifico. Eu gostaria que eu tenho uma pulseira, que é de silicone, né? Tá aqui, ó. Ela tem o símbolo, que fosse do girassol. Aqui fala das minhas doenças, né? As que eu tenho, as piores, assim, para quando eu chego no pronto-socorro ou eu tô em algum local. E tem o nome da minha mãe aqui, porque eu me divorciei, e tem o nome do médico. Normalmente, quando eu paro no hospital, e eu gostaria que fosse a do girassol, por isso até que a minha campanha é voltada no girassol. Que tivessem todos acesso a ter uma, que você olharia a pessoa com a deficiência, sabendo que ela tem uma deficiência invisível, porque acha que a gente tem que faltar uma perna, um dedo, mancar, e não sabe que eu não consigo ficar em pé por 10 minutos, que eu preciso de um andador que tenha a cadeirinha, né? E muitas vezes as pessoas deixam até eu passar na frente deles, até que tá na fila do idoso, porque eu não consigo, né? Mas assim, eu tenho na minha habilitação, ela já é de PCD. Mas as meninas tinham me falado que tem uma legislação em si, que é para Ehlers-Danlos específico, né? Mas eu também bato numa outra coisa, eu não quero entrar muito nessa questão de legislação, porque assim,
nem toda pessoa com Ehlers-Danlos vai ter um problema motor, né? Então, eu não sei como fica. Tem outras doenças que também são assim, que não tem a aparência da deficiência, dependendo da deficiência que vai ter, né? E o pessoal tá falando como adquirir. Mas, assim, o cordão, ele tem hoje alguns municípios, alguns estados que são legislações. Aí eu vou falar por que eu saí para federal. Porque não dava para eu sair candidata a deputada estadual se eu ia fazer uma legislação local, que eu já estou cansada disso, de cada dia tendo um local. Né? Então, precisa ter algo que abranja, tenha uma maior visibilidade. Então, o cordão em si, ele dependendo do município ou estado, ele é lei, mas não são em todos. E aí eu vou falar que eu não queria só o cordão, porque eu tenho medo até de machucar. Eu lembro sempre do meu trabalho, que eu sempre trabalhei com engenharia, né, que você vai mexer na máquina e tal, você tem que tirar o cordão, porque ele pode pegar. Então é muito arriscado esse cordão. Eu vejo pelo lado de segurança também. Esse aqui é silicone, ele arrebenta, ele não... Esse aqui agora, quando eu fui para UTI, ele ficou comigo, né? Porque as pessoas não têm obrigação, nem o médico, de saber de todas as doenças. Eu acho que é muito empático. Eu, na minha profissão, eu acho que eu não sei nada. Mas é assim, dá para você dar uma dica, né? Já tá ali e tal, para ele pesquisar, como você já tem um problema, né? Até de uma medicação e é muito mais fácil, né? Ele já te acelera o teu atendimento, né? Ele já pensa duas vezes em qual vai fazer o exame, o que fazer. Ou se você está numa fila e tem uma pulseira de girassol, já sabe que você tanto pode ter Ehlers-Danlos, que pode entrar, esclerose lateral amiotrófica, você pode ser um autista também que entra. Como eu sempre falo do meu vizinho, que ele tem transtorno opositor desafiador, que é o TOD. Ele é um menino super assim, quando eu falo assim, Luiz Arthur, não pega nos meus cachorros, não bate. Aí o que ele faz? Ele vai lá e quase massacra meus cachorros, eu não posso falar nada. Porque eu sei o que acontece. Então, tudo que eu falo, então isso identifica que a pessoa tem algo diferente. Não é algo diferente, mas ele quer ser visto como normal. E é essa indicação, mas não temos ainda algo que fale. Eu também não queria ser plaquinha, né? Eu não gosto de andar de plaquinha, né? Mônica é engenheira. Vou falar, Mônica. Mônica é engenheira, hein? Engenheira. Por isso que ela está toda... Eu achei super interessante essa questão da pulseira. Foi muito bom, providencial você ter falado agora. E eu também vou querer fazer parte da pulseira. E, gente, é a medicina avançando a cada dia que passa. Eu acredito muito na medicina do amanhã. As coisas estão evoluindo. Hoje, eu havia até comentado já, nós hoje podemos ter condições até de usar vestíveis. O que são vestíveis? Por exemplo, relógios, alguns aparatos, como tem essa questão da pulseira, como a Mônica falou, você pode usar, tem condições até de você fazer um eletrocardiograma, tem relógios específicos para isso, você faz em casa. Por que a medicina está evoluindo tanto? Porque a saúde é um direito de todos. A saúde é um direito do ser humano. Então, quando ela se torna muito, muito cara, por exemplo, no nosso caso, Kaline sabe disso, todas nós sabemos. O tratamento é muito caro. Então, se uma pessoa ela é PCD mesmo, porque tem pessoas que podem chegar num ponto de incapacidade, digamos. Estou dando um exemplo. Como que essa pessoa vai fazer para conseguir dinheiro para se manter e manter o trabalho? Uma aposentadoria não sustenta. Uma angiorressonância, por exemplo, normal, ela está R$ 1.200, R$ 1.300. Quer dizer, uma pessoa que ganha menos do que 4.000, 5.000, digamos, como que ela vai pagar 1.300 se tem outros exames? Então, isso é muito sério.
E saúde acima de todas as coisas. Porque se nós não temos saúde, nós não podemos trabalhar, e ao contrário, e a mesma coisa, como trabalhamos se não temos saúde? Então, a medicina, eu acho que os avanços da medicina, a ciência, está chegando em alguns aspectos que são extremamente importantes. Além de ser mais acessível, por exemplo, o cordão é acessível, o cordão não custa 5 mil, não custa 10 mil, e é algo sensacional, né, Mônica? Dá uma oportunidade, assim, de você chegar no médico e ele já saber, olha, pode tomar isso, não pode, acontece isso, tem essa reação, porque a gente até estava falando sobre o choque anafilático. Quando que eu vou ter o choque? Gente, eu tenho um caso de uma pessoa íntima da minha família que ela segurou o pai morrendo. O pai dela fazia tratamento para alergia e tomava antialérgico para alergia. Ele morreu com a própria vacina com choque anafilático. E choque é uma coisa que não tem como você adivinhar se amanhã você vai ter. Então é muito bom, é muito importante a gente também saber dessa questão da pulseira. E adorei o tema do girassol, né? O girassol tem uma razão, né? O porquê, né? Ele vira, né? Ele tem essa questão, né? Eu sempre falo, é uma questão magnética do Sol. Então, gente, eu fico... a cada vez, né, a cada dia que eu escuto e as pessoas falarem sobre o que sente, o que tem, a gente começa a perceber que tem muito ainda para a gente poder divulgar, promover, estudar, pesquisar, né, a cada dia, porque ela realmente é uma patologia muito pouco conhecida. Kaline, me parece que você quer falar alguma coisa? É só que fizeram um comentário aqui, né? Que aqui em Brasília a gente tem uma carteirinha, entra no site, cadastra, coloca, né, a documentação para que agiliza, né, a questão do PCD, mas tem algumas pessoas meio com problema motor que não conseguem, né? Porque a maioria das avaliações são feitas documental e depende muito do que está escrito no documento. Então, depende, não, porque assim, o avaliador, ele está avaliando o documento, então ele precisa que seja claro, né, que o documento esteja escrito de uma forma que ele consiga entender, né, que a pessoa tem uma deficiência. Então, aí é um pouquinho mais complexo, né? A gente precisa ter papel, né, bem documentado para conseguir Um relatório ter consistente, né? Oi? Hã? Um relatório consistente. Sim, pois é, porque tem Eu, muita gente que tenta, isso, tem gente que compra, tem gente tem. que é mal intencionado, né? E aí que Sim, compra, né? Colar, que aí você consegue comprar o colar, tá? Então você entrar no Mercado Livre aí, no Amazon, você consegue sim. comprar. Então, assim, Então, tem gente que é mal intencionado. Então, para conseguir conter isso, a gente tem que ter algum critério, né? Então, sim, aí esse eu falo que é para ver quando acontece alguma coisa. Mas eu até falo desse aí, do relatório em si. Esse dia eu estava na padaria, eu falo que eu sou o centro de informações. Aí o moço falou assim, eu bato papo, né? Aí ele falou assim, nossa, a minha madrasta, ela tá com né, esclerose lateral amiotrófica, e não tá conseguindo aposentar e tal. Você não podia conversar com ela? Falei, não, ok. Peguei, liguei, é lá em Abadiânia, né? Aí ela falou assim, nossa, indeferiram minha aposentadoria e tal. Eu falei assim, tá, mas você já não tá mais... Mandou eu voltar para o serviço. Mas quando eu fui ler o laudo, o relatório, desculpa, não é laudo, é relatório, né, do médico, do neurologista, ele falava que ela podia ser reabilitada em outro local. Eu falei, não vão te aposentar. A senhora já não está falando mais. Não tem mais perde essa parte fina, né? Já está na cadeira de roda, né? Acho que precisa refazer, né? Então, por isso depende, como é uma avaliação, aí foi em outro, e aí refez e ela trabalhava numa cantina da escola, né? Então tinha o mínimo de condições.
Eu até conversei, então, é muito importante a questão do relatório do médico, porque eu confio que o médico vai falar o que eu tenho, e é para o outro, assim, porque você tem você está assinando como médica que a pessoa tem aquilo, né? Então, o outro às vezes não contesta, porque é um relatório. Não é do que se vê, né? Porque eu posso muito bem mancar lá e não ter problema nenhum, né? Não é o meu dia a dia ali. Então eu sei que tem muita gente que finge para muita coisa. É muito fácil, né? Sim, mas é isso que você falou, né? Assim, eu acho que eu tô assim, tô com som. Eu acho que é isso que você falou, né? Assim, o profissional, ele vai fazer o documento para entregar para o paciente, né? Mas às vezes o documento não está sendo claro o suficiente, não está adequado, e aí o profissional, aí quem está avaliando fica com aquilo, é o que ele acredita, né? Então, ele não vai te dar uma carteira se você não tiver com uma documentação correta. E isso é bem difícil, porque não é fácil fazer um laudo bem feito, sabe? É uma coisa que demanda tempo, demanda muito tempo. E aí o profissional, quando vai fazer, muitas das vezes, está ali na correria, aí vai fazer na sua consulta, né? E aí ele tem o tempo da consulta, e aí acaba saindo um laudo meio aquém, né? Até uma vez eu estava procurando algumas coisas para me referenciar com relação justamente à construção de laudo, fora, né? E era um blog, assim, que uma pessoa orientando o paciente em como proceder para conseguir o laudo que ela tinha conseguido, enfim. Que o laudo não conseguia aposentadoria. E aí, uma das coisas que ela falava, né, nessas orientações era: marque uma consulta com o seu médico só para isso. Porque às vezes você vai na consulta e fala que tá sentindo 50 mil coisas, nananã, e aí o médico te dá trata e depois você fala assim, dá um relatório, e aí ele vai fazer o relatório naquele tempo, e aí o seu relatório fica ruim. Então, às vezes, é importante, né, de repente, tentar conseguir uma consulta para isso. Não é fácil, né, até porque ninguém é rico, até porque, tipo, consulta no SUS também não é fácil, mas dependendo da situação, dependendo para que seja, vale a pena, sim, dependendo do que seja, né? Eu vou falar um pouco de mim disso daí, né? Eu falo que eu sempre preferi não ter nenhum laudo daqueles monstruosos que eu tenho ali, que nem ó, relatório, né? Eu não posso ficar. E algumas coisas, né, que eu acho importante, que eu não sabia, que eu não fazia, era a terapia ocupacional, porque eu tô perdendo essa parte. E não tem ela pelo SUS, porque não tem profissional para contratar. É um fato. Como está acabando o geneticista, fisiatra, não tem TO. Acho que minha voz está saindo 2 vezes. E aí a Unimed teve que contratar para mim. E aí eu comecei a fazer. A primeira pergunta, uma das primeiras perguntas que a terapeuta ocupacional fez, perguntou, como que você está colocando o botão da roupa? E eu fiquei pensando. Eu falei, eu não tenho roupa com botão. Eu sem querer eu tirei. E eu só uso Crocs. Foi sem querer. Então algumas coisas a gente acaba tirando, né? E não nota. É coisa tão pequena que eu falei, gente... É adaptação, a gente vai se adaptando, nem percebe, né? Tipo, teve uma época que eu só usava vestido. Não usava mais, só vestido, porque era só enfiar. E se eu tivesse que amarrar atrás, eu ficava de pineica, assim. Então, a gente adapta muito, assim. Eu não conseguia vestir a calça, não tinha força, né? Então, eu só usava vestido. E isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Adaptação por conta das deficiências. Com relação à terapia ocupacional, que você falou, ele é um profissional essencial no tratamento. Ele é muito importante, não só por conta das questões de reabilitação, né? Ele tem um trabalho muito bacana com relação à propriocepção, né? As questões de indicação, inclusive indicação de auxiliar de mobilidade, né? Ele é um profissional que tem esse olhar de readaptar o paciente.
E ele também atua na questão, ajuda na questão do gerenciamento de energia, né? Então, aquela questão de distribuição ao longo da semana, ele ajuda com a sua agenda, ele ajuda com a você organizar até a casa, né? A questão do colocar as coisas acima da cintura, né? Para evitar a questão da fadiga, você ficar toda hora abaixando para pegar as coisas. Eu acho fantástico, eu acho que o terapeuta ocupacional, eu tenho, assim, uma paixão gigante. Inclusive, uma das pessoas que eu Terapia, tenho maior admiração é uma terapeuta ocupacional, é a Mônica, que ela trabalha comigo. Eu acho ela linda, assim. Ela tem uma visão, assim, de reabilitação que eu não tinha. Então, que eu fui aprendendo muita coisa com ela, justamente por conta dessas minuciosidades, sabe? Que a gente não percebe. É adaptação, né? a terapia ocupacional, eu vejo que é de fundamental e essencial em qualquer tratamento. Ela ajuda em tudo. E todas as atividades que são desenvolvidas nos orienta muito bem, né? Eu vejo que é uma parte, é por isso que a gente até comentou, né? Para nós é interdisciplinar, eu acho que nós precisamos realmente, a nossa necessidade, né, é uma integração, né? É de um trabalho integrado, integrativo com todas as áreas, né? Porque demanda, é um tratamento, é um cuidado, né? Eu acho que a síndrome, a hipermobilidade, tudo é tratável, mesmo que ainda tenham dificuldades para descobrir meios, né, vamos supor, que melhore com mais eficácia, mas enquanto isso, nós podemos nos tratar, né, ter condições de ser tratável, de ter condição de melhorar, que seja a dor, né, que seja a angústia por um diagnóstico que ainda não está tão visível, ou um diagnóstico que não foi dado corretamente, porque isso acontece, né? Eu compreendo muito bem as falhas, né? Mas os profissionais devem ser capacitados e procurarem também se capacitar para melhor atender ao público, que eu digo que seja referente à síndrome, né? Eu sei que já são 8h04, né? O Instagram tem um tempo, mas parece que a gente pode prolongar, volta ou ele vai sozinho por mais tempo? Como é que é? Mônica, você tinha um outro encontro, né? Eu tenho a live porque nós estamos na semana do PCD, né? E é uma live, vocês são convidados também, que é da ASPEC, da paraparesia espástica, né? E vai ter como etiquetas para PCD. Isso é muito legal, porque a gente não entende, às vezes, como o PCD, ele se importa. Não é que se importa. O que ele sente? Eu aprendi muito com uma amiga minha, deficiente visual, que ela falava assim, Mônica, eu seguro em você. Você não me puxa. Falei, ok. Aí eu comecei a aprender algumas coisas, isso acontece comigo. Às vezes as pessoas me puxam, querem fazer algumas coisas por mim, né? Então são etiquetas do PCD. Às vezes eu já fui convidada para o baile, né? Mas não me chamaram para dança. Eu cheguei num prédio, tinha uma reunião e eram 2 andares. Não tinha elevador. Tá. Então, são algumas coisas que a gente precisa a todo momento pensar naquele outro que eu nunca tinha prestado atenção. Então, são etiquetas para PCD, e eu falo de todos eles, de todos os tipos, né? Que para nós sermos, e todos sermos tratados como normal, o ambiente tem que ser normal para nós. O adaptável, até como ela falou das coisas, estarem no local, né, do alcance, tudo isso. Mas essa é a etiqueta do PCD, então, ter um outro olhar, né, de como fazer, como se sente, para ele
para a pessoa se sentir parte daquele ambiente. Eu Muito tenho. interessante, Mônica, parabéns. Vou me sentir representada. É da paraparesia espásticas e correlatas, que é a Stephen Person. Nossa, são algumas, né? E eu tenho. A minha não foi estudada muito, a paraparesia, né? A 23. Restante não, só umas duas que estudaram. Mas essa etiqueta a gente precisa aprender, né? Precisa. A respeitar. E uma coisa, só para falar aqui, uma das coisas mais interessantes que eu achei, quando teve a convenção do partido, tinha os. Eu não sei como que é o nome daqueles homens de preto que ficam do lado do presidente, né? E eu tava. Cerimonialistas? Não, aqueles homens que. Segurança? Mas os dele, né? Que ficam. E aí eu tava sentada ao lado, né? E ele falou assim pra mim: olha, o seu andador é você. Então eu não vou deixar ninguém chegar perto e ficar esbarrando e você puxar. Ele faz parte de você. Ele é você. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque toda vez eu puxava pra pessoa passar. Não, ele sou eu. Eu faço parte dele, né? O andador, a cadeira de rodas. Às vezes a gente fica naquele de pensar que a gente está incomodando. Era como eu estava me sentindo. Ele falou, não. É as pessoas que têm que pensar, que têm que perceber que você faz parte. Ele faz parte de você. Eu gostei da resposta dele. Eu falei, ótimo, adorei. Falei, eu não vou nem afastar para ninguém passar mesmo, que eu estava fazendo isso. Aí eu me senti parte naquele dia, muito, sabe? Interessante. É interessante. Eu acho, assim, incomoda, né? Outro dia eu não sei onde eu tava. Eu tava no metrô. E aí uma pessoa, assim, eu levantei, eu tava com a bengala, e eu usei a bengala, eu uso duas, porque na verdade a minha dificuldade é subir, levantar às vezes e subir degrau, né? Então eu uso pra me apoiar, né? Então eu usei pra levantar, e aí a pessoa me pegou pelo braço, saiu me levando pra atravessar, e eu. Quem você é? Quem disse que eu quero? Me solta, tipo, a vontade que eu tinha de fazer era isso, mas a pessoa tava tentando ser gentil, sabe? Mas na verdade ela tava me incomodando. Porque eu não tenho, eu não precisava daquela ajuda, sabe? Na verdade, eu tô lutando pela minha independência, né? Minha autonomia, e a pessoa querendo me tratar como alguém que precisa ser cuidado. Foi atenção, foi cuidadoso, mas tipo, nunca vi a pessoa, sabe? A Cíntia Então, está dizendo aqui, ó, leiam. cadê aqui? Eu aprendi isso com Mara Gabrilli. Porque parece que ela parou um voo, né, para a Suíça por causa da cadeira de rodas. Porque perderam a cadeira de rodas dela e ninguém achava a cadeira de rodas. E cadê minha cadeira de rodas? Tipo, como assim perde a cadeira de rodas de um deficiente físico, cara? Isso é um absurdo, não tem como. Né, assim, faz parte, tipo, ela precisa da cadeira de rodas para se locomover, então isso é bem complexo, né? E eu viajei recentemente e eu me assustei, assim, né? Eu fui há um tempo atrás ao Chile e eu não tinha me percebido deficiente, e eu voltei agora com a bengala, enfim. Gente, eu reclamava do Brasil, mas eu odiei. Não tinha nada preparado para deficiência física dentro daquele país, assim. É um absurdo de respeito, ninguém levanta, sabe? Tá lá escrito, mas não queria isso, assim. Eu de bengala e tá na fila de bengala, o problema é seu, tá de bengala. Então, assim, não tem prioridade nenhuma, assim. A gente ainda tá muito atrasado, ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu fiquei chateada, fiquei assim, gente, que horrível isso aqui. Me senti péssima, então eu consigo entender
a briga e a luta que as pessoas estão fazendo hoje e que fizeram antes, né? Já vem de muito tempo. Então eu me senti, tipo, há 15 anos atrás, 10 anos atrás no Brasil, que hoje eu vejo que houve uma evolução. Isso foi muito bom. Eu percebi que houve uma melhora, assim, de visão, né, dentro do nosso país. Ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para ajudar muito, né, aos deficientes de uma forma geral, né, as deficiências físicas, mas a gente Tem, melhorou. e isso é verdade. Melhorou um Eu fiquei bocado. feliz Eu porque a gente vejo. melhorou. Percebi Então, que a gente melhorou. melhora. Mas uma vez eu passei uma situação, eu caí e fiquei na cadeira de rodas durante muito tempo. E, Mônica, voltando de Anápolis para Goiânia, isso foi em 2010. Um senhor com uma bengala de idade, eu não podia movimentar as pernas, então a minha cadeira de rodas estava fechada, não tinha como eu sentar na cadeira. Ele devia ter mais ou menos 74 anos, ele quase me bateu com a bengala. Porque foram pedido para mim que eu teria que usar as duas cadeiras da frente, e ele não aceitou. Tinha uma moça atrás, então ela fomentou junto com ele. Eu estava vindo de Pirenópolis, né, para Goiânia na época, e ele cutucou, eu quase apanhei, gente. Eu quase apanhei de Anápolis, né? Eu saí de Pirenópolis até Anápolis e de Anápolis, porque para mim não teria nunca nenhum preconceito, eu fiquei muito tempo na cadeira de rodas, né? Então, assim, e aí? Né? Então, eu tive que descer num outro local, eles tiveram que me ajudar a descer, tiveram que descer a minha cadeira para que eu pudesse pegar um outro ônibus. Então, é uma situação bastante delicada. E eu acho que é onde eu falo, né? No ônibus, quer dizer, na época, os ônibus não tinham, né? Hoje já tem. Quando eles já levantam, pode pôr a cadeira, mas naquela época, 2010, não tinha. Pelo menos no que eu andei e nos que eu estava andando na época, não podia dirigir, mas eu tinha que viajar, não tinha como, né? E aí eu falei, eu vou de ônibus, por que não? Eu achava que pegar ônibus no Brasil é como na Europa, né? Andar de trem na Europa, ou mesmo no Chile, ou mesmo na Argentina, mas Brasil é bastante diferente ainda nesse sentido. Né? Eu fui pegar um ônibus e me senti... Gente, eu fiquei com muito medo esse dia. Eu quase apanhei com a bengala do vovô. Mas, assim, nós temos ainda muita coisa para enfrentar, o pessoal viu. Ainda vamos ter ainda levar muitos tapas na cara e às vezes engolir. E ter que chorar em outro lugar. Tem que ter um controle, eu acho fundamental para qualquer uma dessas doenças, porque um diagnóstico não é bom, vários são horríveis e se tornam muito pior quando a gente não tem até um apoio psicológico, um apoio familiar é extremamente importante. A família está ao lado, né? Fazer psicólogo sempre me perguntam, você vai ao psicólogo? Eu falo, vou, sempre. Eu tenho o apoio dos grupos, né, que eu participo, sempre participei. Vocês choram para mim, às vezes, que não tem o apoio de familiares para todas as doenças, porque o Ehlers-Danlos, ele é invisível, nós não temos a aparência da deficiência, eu não tenho a aparência da dor. Quando eu falo que eu tenho hiperalgesia, né, que eu tenho dor ao toque, e é terrível. E não, para falar, no dia que o cachorro meu mordeu um dedinho aqui, eu fiz xixi na calça. Eu acho que foi o dia da minha pior dor no mundo, foi esse. E o dia da minha felicidade maior foi o dia que eu tomei um medicamento que me deixou sem dor. Eu vou falar assim muito rápido para a doutora não brigar comigo, tá? Mas foi Propofol. Foi o único dia da minha vida que eu não senti dor.
mesmo tomando a quantidade imensa que eu tomo de medicamentos por dia. Então, é um dia de cada vez para mim, eu acho que para todas nós, para as pessoas que estão ouvindo, a dor de ninguém não se mede. Eu não meço a dor de ninguém, eu não comparo, todo mundo tem uma dor, né? É uma incapacidade, assim, das pessoas verem e se colocar no lugar, né? Mas nós vamos caminhando. Eu falei, né, aquela questão da empatia, né, o que eu disse que é muito importante. A empatia, ela só acontece quando você se coloca no lugar do outro. Para ter o espírito, né, a energia da cooperação, quando há essa questão da empatia, e Mônica, você falou bastante importante, o acompanhamento familiar, a terapia, gente, terapia é como você ter que tomar água todos os dias. É a melhor coisa ter alguém para poder te escutar, alguém para poder dizer para você, para poder te mostrar, porque você vai fazer você pensar, né? E aí você vai amadurecendo, você vai evoluindo, você vai se compreendendo melhor. Compreendendo você, você pode até compreender o outro, né? E uma coisa, Mônica, eu gostei muito quando você falou agora, né? Sobre essa questão mesmo, né, da família. É muito importante. Não só a família, como os outros também, porque uns não acreditam, outros acham que não tem importância, acham que às vezes a pessoa está supervalorizando um sintoma, e não é por aí. Então, eu acho que isso é respeito. Ninguém pode medir a dor do outro. Essa questão de ficar comparando, porque às vezes as pessoas exigem que o outro seja igual a gente, e ninguém é igual a ninguém. Então, a dor do outro é a dor do outro. Por isso que é o processo da compaixão, do respeito, não é? Não é querer, mas o outro é desse jeito. Às vezes a gente está nervoso num dia, a gente sabe, quem é que acorda igual todos os dias? Né? Então, é necessário, e que eu falo sempre, a questão do respeito, o olhar com respeito para o próximo. Olhar com respeito para a dor do outro. Perdão, mas eu tô com um neto em casa e independente da circunstância, é um neto, tá? E eu falo, mas ele está nas necessidades dele. Às vezes vem uma voz ali do fundo. Então Não, eu você vejo, muda. então eu vejo a importância mesmo da nossa união, do respeito, do olhar, porque quando a gente sente alguma coisa, se aquilo que o outro fez não nos agrada, vamos falar com carinho com o outro. É com carinho que a gente fala. Não é parecendo criança pirracenta. Então, todo esse lado emocional da psique precisa amadurecer. A saúde mental é fundamental. E eu vejo que as nossas questões não são diferentes. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, quando uma pessoa já tem um problema, eu vejo a Mônica realmente, ela toma quantas medicações por dia, Mônica? 40, né? É isso? Tá bom. Para vocês terem uma noção, isso não é brincadeira, gente. Isso é muito sério. Como que uma pessoa dessa, em algum momento, e ela é sempre sorriso, a Mônica é uma fofa, ela é linda. De repente, uma pessoa, ela fica nervosa, ela fica tensa. Ela fica tensa, ela fica ansiosa. Eu fico ela pode chegar, então, normal. Claro, ela vai chegar a uma depressão, né? Ela pode chegar à depressão, pode chegar ao suicídio, sim. Eu estou com um caso gravíssimo, que não tem nada a ver com Ehlers-Danlos, por sinal, mas eu estou desconfiada que existe uma possibilidade, mas gravíssimo o caso, grave, grave, grave. Então, vejo que nós não podemos medir o que acontece... Nossa, gente. Meu neto, brincando com os cachorros e os gatos. Então, é gravíssimo. Como você vai medir o que se passa dentro do outro?
Quando a gente tem um problema de conflito, a gente procura uma pessoa, quem? Bate na porta de um psiquiatra, bate na porta de um psicólogo. As pessoas têm medo de psiquiatra, mas eu não sou louco. Não, você se enlouquece com as suas próprias loucuras. Você se enlouquece com os seus próprios delírios, as suas emoções infantis que você não trabalha. Mas nós também somos humanos, e se nós estamos doentes, nós precisamos de quê? Ser tratados. E as nossas emoções, que não são tratáveis, nós precisamos de alguém que nos ampare, não, mas que nos ajude a pensar, como eu falei. Pensar, gente, o mais importante, pensamento, emoção, sentimento, e Mônica, aquilo que a gente falou, a alimentação. Gente, o alimento é importantíssimo. Nós ainda vamos trazer, Mônica, quero trazer ao vivo, Kaline, para a gente se preparar um dia, para a gente falar sobre o cérebro e o intestino. A importância do cérebro. Qual é o nosso segundo cérebro? Então, até a nossa alimentação interfere nas nossas emoções, no nosso dia a dia. Nós precisamos de movimento, nós precisamos de ações. Como a Kaline falou, e a Mônica, como a Mônica fez a colocação da TO, a TO é a coisa mais importante. Na época que eu trabalhei no hospital psiquiátrico, uma das coisas que reabilitavam esses pacientes nossos, internados, era a TO. Então, a TO, ela trabalha a psicomotricidade, ela trabalha a propriocepção, ela trabalha tudo. Porque o paciente ali, naquele momento, ele está focado, ele está atento, ele melhora, inclusive, ele diminui um pouco o nível da ansiedade dele. Eu vejo que não só nós, como o mundo, ele necessita de ser tratável com o seu coração, com seus sentimentos. Nós somos humanos. Para nós termos uma sociedade que seja mais cooperativa, nós precisamos ser empáticos. Não há cooperação sem empatia. E a empatia, ela só ocorre quando você se coloca no lugar do outro. Quando você não se coloca, e se você julga, e se você critica, e se você cobra, e se você fala, você não se percebe também. Você não se escuta. Porque fica escutando o que acontece com o outro. E em família é mais difícil, porque a tensão do nível do dia a dia, quanto mais próximos nós estamos em um relacionamento, mais dificuldades nós vamos encontrar. As projeções, elas são mais intensas. Eu vou projetar no outro o que é meu, não o que é do outro. Pare, respire e se observe. Respire fundo. Aprendam bastante sobre a coerência cardíaca, gente. Respire. Kaline sabe falar disso melhor do que eu. Respire com o coração. O coração é o cerne da vida, é o cerne das emoções, é o órgão mais vital. Ele é vital. Ele é vital. Ele é das emoções. Então, se nós não cuidamos das nossas emoções, o nosso coração não vai ter luz. Ele precisa de luz, energia, da vida, é a vida. Então, vamos trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque mesmo diante de toda a nossa doença, nós precisamos nos cuidar nesse sentido. Então, a saúde mental, alimentação e movimento. Movimento porque o corpo precisa de movimento. O cérebro precisa de movimento. Gente, o cérebro tem músculo, ele é músculo. Então, nós temos que exercitar o nosso corpo. Então, tudo na vida é um ponto de equilíbrio. Então, a nossa saúde é o ponto de equilíbrio. Por mais dolorosa que seja a situação, aconchegue-se no seu coração. Olhar para o outro, olha, mas aprenda. Sabe, eu vou ensinar um exercício tranquilo. Começa a observar um cão brincando, uma criança brincando. Olha, mas sem julgar. Observe. Assim você vai conseguir ver a todos com carinho, com uma emoção positiva. Bom,
Importante. Gostei do comentário, Mônica. Eu vou precisar finalizar, gente. Eu também tenho um compromisso. Daí eu vou Sim, precisar dar uma finalizada. Mas eu só queria agradecer pelo convite. Obrigada por ter me convidado. Sempre que vocês quiserem marcar uma live, eu estou sempre disponível. Eu tenho um carinho gigante pela Cici. E eu fiquei muito feliz, assim, não só por vê-la à frente desse processo aqui, mas por ver que vocês estão se organizando, né? Que estão de pouquinho crescendo. Eu lembro quando eu encontrei, eu não sei se vocês começaram a me seguir ou se eu comecei a seguir, enfim, eu falei assim, nossa, parabéns assim pela iniciativa, porque começar algo novo, né? Divulgar uma síndrome dentro de um espaço coletivo, agregar pessoas a fazer acolhimento, tudo isso faz a gente melhorar como pessoa e faz a gente melhorar também o nosso problema de saúde, porque a gente acaba tirando um pouco o foco do tanto sofrimento que a gente tem e acaba se doando para o outro, né? Então, é um trabalho que eu continuo fazendo e estou disponível sempre que vocês quiserem para estar me convidando. Eu vou passar para vocês aí a palavra. Um beijo no coração. Mônica, tem uma pergunta para você e eu achei essa pergunta muito legal, então eu vou passar para você. Aí, se você já quiser falar, e eu não sei se você também precisa sair, mas que eu achei interessante, a Cíntia falou que perguntando para você, né? É a sua primeira campanha, qual a sua expectativa com relação aos votos? Você é mulher, paciente rara, entrando na política. E ela te parabeniza, eu também te parabenizo, né? Assim, é uma representação muito interessante a gente ter alguém, né, com o nosso. A gente cria esse vínculo, né? De tipo, nossa, eu tenho o mesmo problema de saúde que ela é deficiente física, né? Então a gente acaba olhando você diferente, né? Então a gente queria ouvir um pouquinho de você, mas eu já vou te ouvir em off, tá bom? Um beijo. Tá, beijo. É o seguinte, eu vim a campanha, a política, eu entrei porque eu fui convidada mesmo pelo Major Vitor Hugo, que é daqui de Goiás, né, o candidato daqui, ele já é deputado federal, e eu sempre atuei na área política, mas sempre nos bastidores. E todo mundo sempre fala, e a gente critica e nunca vai. É muito fácil apontar, né? E falar, olha, faz assim. Mas, gente, é mais difícil estar do outro lado para querer fazer alguma coisa. E no meio, e aí eu resolvi, eu falei, e todo mundo que me conhece, das coisas que eu falo, não, Mônica, vai, alguém tem que ir da gente. Alguém tem que ser mulher, que tem alguma coisa e que entenda de políticas públicas, né, de gestão, de saber o que passa o outro lado, então é você. Eu falei, olha, pode ser uma oportunidade, além de tudo, para mostrar quem somos, né? Quem são as pessoas raras com PCD, que tem dor, que tem que usar um concentrador de oxigênio, tudo isso e quer trabalhar. E a mente está pensando. Então eu aceitei. É difícil? É, mas nada é impossível. No meio do caminho tinha uma pedra, né? Na pedra tinha um caminho. Fala o poema. E no meio do caminho veio a aspiração, né? E eu passei quase 2 semanas fora das eleições, porque são 45 dias. Mas a expectativa, nossa, ela deu uma alavancada essa semana. Acho que a ajuda de vocês, a ajuda de todo mundo. Sempre tem, eu vou explicar, o puxador de votos. Eu aprendi tudo isso, né? Eu não sabia. O puxador de votos do partido é que é o nosso, que é o Gustavo Gayer, né? Aqui em Goiás. E eu tenho que correr o mínimo para ir nele. Tem um percentual lá, eu não sei como que faz o cálculo, mas eu não vou ser puxadora de votos, claro que não. Mas eu tenho grandes chances, mesmo tendo ficado fora e tô tendo um apoio, assim, total. Às vezes eu vou andar com o Major Vitor Hugo,
Mas o meu andar é lá atrás, a minha mãe, as outras pessoas entregam e falam, olha, a Mônica, ela tá ali por essa luta, é difícil para ela, a maior parte das coisas é pela internet, às vezes ela não dá conta, porque esses dias ela não teve bem. Então, assim, se pensar que é difícil, acho que foi o dobro, mas não é impossível. Dentro da UTI, foi o que o médico falou, você tem que sair daqui, que você tem uma política, você tem uma eleição, sabe? Então, não é impossível. Pode ser que eu perca? Pode, mas eu vou ser ouvida. Todos estão aqui para me ouvir, para ver o que eu sinto, o que eu penso e como eu e todo mundo quer ser tratado. Não só nisso. Isso não quer dizer que eu não entenda de outros assuntos. Eu entendo muito, né? E que a minha área de sustentabilidade, resíduos, políticas públicas, tudo isso eu já sei muito. Eu sempre apareci do outro lado, eu sempre fui a que fez a legislação, ajudou a colocar, mas nunca participou. Na questão mais, a questão ambiental, né? Fiz parte da banca da ABNT, de resíduos, sempre fiz parte de comissões nacionais para resíduos, para água, efluentes, tudo isso eu sempre fiz. Mas aí chegou uma hora que veio uma coisa que me bateu, foi eu ficar pior. E se eu não for, ninguém vai. É muito difícil para todo mundo criar coragem. Essa minha coragem foi dura, viu? Mas foi muita gente para falar assim, você não tem dinheiro, você não dá conta. Quem deu conta de sair de uma UTI com sepse, dá conta de tudo. Eu disse que você é uma mulher honrosa na coragem. Você é extremamente corajosa mesmo. E a coragem, ela vai, quando a gente se arma de coragem, a vontade, o desejo de vencer é muito maior. Sim. E eu te admiro por isso. Eu assim, vejo o quão você é valiosa, porque sei que não é simples, a política é delicada, mas o seu propósito é muito maior do que a política, é a causa. A política é apenas a teoria para, né? Mas o ponto é a causa. Você está pela causa, sim, não pela política. Não. Que eu vejo que é muito maior a causa, né? Então, assim, a sua causa é maior do que a própria política. E essa causa é maravilhosa, porque a gente sabe da importância disso, né? Nós que sentimos, assim, feliz com a sua presença nos Sedianos de Goiás. Quando Emília me falou sobre você, eu fiquei tão feliz. Eu falei, nossa, Emília, quantas coisas boas, né? Mônica se aproximando e uma mulher corajosa, né? Bastante corajosa. Vai ser aí, ó, é a candidata a deputada federal. E vejo... 2244. Se você não vota aqui em Goiás, você conhece alguém? Né, Emília? Sim. 2244, número fácil. Eu não voto, mas eu sei quem vota. Eu não voto, eu já transferi, que tem 20 anos praticamente que eu saí de Goiânia, né? Então eu já não... Mas assim, então eu vejo que o seu trabalho, ele é como a Cíntia falou, olha, Cíntia disse, Mônica, o seu trabalho está sendo feito. E eu vejo que você é séria e ética. E viu, Cíntia Klein, pode ter certeza, eu assino embaixo. Meu Deus, você saiu da UTI e foi trabalhar. Então, veja só, né? E ela é uma guerreira, Cíntia, ela é uma guerreira e é uma mulher corajosa, porque enfrentar a política, né, é muito delicado. É porque são visões diferentes, Mônica. Eu vejo assim, tem pessoas que confundem a ação com causa, com o que faz. É como o direito é lindo, mas tem pessoas que não fazem de uma forma como ele é, bonito. Assim a política. Política é uma coisa linda, mas
ela é distorcida, porque quando a pessoa tem uma mente doente, a emoção doente, ela distorce a realidade dela. E a realidade é outra, né? Por exemplo, você vê a causa como as pessoas precisando de um bom tratamento, de bons profissionais, da gente poder melhorar, quer dizer, melhorar a condição pública de saúde, porque, né, isso é muito sério, né? Então, que bacana, eu fico muito contente mesmo, verdadeiramente contente. E estou todos os dias torcendo para você ganhar de verdade. E o que Gente, eu eu vou mais falar desejo. que eu fiz uma piadinha hoje aqui em casa. Falei, gente, ganhar a eleição foi mais difícil do que eu passar na Unicamp e me formar na Unicamp. Porque eu achei, depois quando eu entrei na Unicamp, eu falei assim, nossa, a Unicamp já era difícil entrar, foi difícil sair. Eu falei, gente, a eleição é mais difícil ainda, porque não depende, como ela falou, só de mim. Não depende. Não depende, mas não é nem ganhar. A questão são as mentalidades. Você aí, você está lidando com um público com uma diversidade de mentes, né? Porque cada cabeça é uma sentença. E todo mundo tem o direito de pensar o que quer, só que tem gente que pensa de uma forma enferma. E isso é muito ruim, porque aí distorce a realidade do que pode ser feito, do que é feito. E não é brincadeira, né? Ó, diz que tem 3 tipos de pessoas, né? Então, as pessoas que são necessárias, o que é necessário, a gente deve buscar o que é necessário. Necessário para boa saúde, para um bom relacionamento, porque ninguém tem tempo a perder, né? Nós só temos tempo a ganhar. E sempre positivamente, quando você pensa em ajuda ao próximo, porque você, quando pensa em alguém, você pensa, principalmente você, como candidata a deputada, você não está pensando em você, você saiu de você para pensar em milhões de pessoas. Essa que é a realidade. Porque você, como deputada, você pode estar por Goiás, mas o Brasil inteiro tem ehlers-danlos, o Brasil inteiro tem hipermobilidade, o Brasil inteiro tem doenças raras. Somos 13 milhões de pacientes como raros, nós somos raras, nós somos aqui online, né, Cíntia também, mas somos 4, 5, tem Kaline, todo mundo. Imagina quantos outros que a gente vem falando que não sabe que é raro, que não sabe que é hipermóvel, que não sabe que é sediano, né? E isso é bastante delicado e às vezes são tratados de uma forma negligenciada por não conhecimento da patologia. E você, então, está em prol de quê? De uma causa muito maior, que é para o Brasil inteiro. Veja só. E como é trabalhar essas mentes, né? Porque quando a gente sabe qual é a primeira causa no mundo todo, saúde. Gente, a saúde. E você, como engenheiro, saneamento básico, ecossistema, né? Treinar as pessoas, não jogue lixo, porque senão polui a água. Tudo isso é muito complicado, porque tudo isso é saúde. Imagina, uma água contaminada vai contaminar o quê? O seu alimento. Uma terra contaminada contamina o quê? O alimento que você leva para dentro de você. Inclusive, Mônica, o meu reumatologista de Goiânia, ele me falou, eu até brinquei com ele um dia, falei, doutor Antônio Carlos Ximenes, qual o motivo de tantas doenças genéticas hoje? Ele falou que, inclusive, essa questão de muito refrigerante, Coca-Cola, processados, a gente estava falando de alimentação, né? Bolachas. Então, a alimentação pobre em nutrientes, nós teremos uma saúde pobre. Porque, na verdade, ela é muito mais simples, né? Se você vê, você fazer uma sopa, não é? Com cenoura, chuchu, batatas, quer dizer, tem pessoas que não podem determinados tipos de alimentos. Eu não estou me referindo a pessoas com problemas de alimentares. Eu estou falando para nós todos, né? Uma alimentação natural. O alimento é importantíssimo. Imagina, se a Mônica comer chocolate todos os dias.
Conta, Mônica, o resultado. Não é? Então, assim, não é comer chocolate todos os dias. Se eu fosse comer chocolate todos os dias, ou comer muito sal, né? Eu tenho problemas cardíacos, então é assim que a gente cuida da saúde. Não adianta eu pensar, não, hoje eu como, amanhã não faz mal. É a prevenção, gente. Saúde é prevenção. Se eu não prevenir o hoje, o amanhã eu estou liquidada. Então, se hoje eu como gordura de porco, amanhã eu como de novo, aí eu vou numa churrascaria hoje, eu vou na churrascaria amanhã, depois de amanhã, e eu vou, não, e você procrastina um cuidado com a sua saúde. Então, eu vejo que o seu papel como deputada, ele é profundo. Profundo. Muito. Muita coisa que tem para fazer e criar. E sério. Né? Sério. Sim, e sério. É sério, gente, é sério. Então, cuidar de uma nação, porque é uma nação, mesmo que seja por Goiás, não é? Nós aqui em Brasília fomos aos gabinetes, mas deputados de São Paulo, do Sul, em São Paulo, mas é pelo Estado, mas é do Brasil. Sim. Para todos. Você, quando está ali, você está para todos. Então, é um trabalho sério, é uma causa séria, né? Cuidar das mentes da população, da nação, né? Então, eu penso que é um trabalho, como a Kaline, um trabalho não só de formiguinha, mas é uma cooperação. Tá bom que eu tô com dor, né? Eu tô me aguentando. Gente, eu tô doída, hoje, eu vou pedir perdão. Nós também vamos sair. Meu corpo tá dolorido de ficar na mesma posição. É muito tempo. Nós estamos muito tempo, era uma live para ser algo que você falou que poderia participar e que teria um outro compromisso, eu me preocupei e antecipei o horário. E poderia ter sido às 19h30. Então, gente, eu quero agradecer a todos, a Emília, a presença de Emília, agradecer a Mônica mais uma vez, e nós estaremos na próxima semana com um assunto bastante interessante, e eu vou movimentar os sedianos de Goiás, não só agora, nós sempre estaremos em live, trazendo a vocês todo o esclarecimento que for necessário, e nós vamos estar escolhendo os assuntos que possam levar a população mais esclarecimentos, eu vou trazer mais médicos para que possam estar falando com todos. Então, eu vou agradecer a presença de todos, muitíssimo obrigada, né? Uma boa noite a todos, um bom final de semana, e mais uma vez aprendendo com você, Mônica. Mais uma vez. Aprendo. Muitíssimo obrigada, viu? Fique bem, melhoras. Beijo grande. Beijo. E nos falamos. Até mais. Aguardar Tchau. o que você vai mandar. Tá, eu vou lembrar. Tchau. Beijo. Beijo, beijo. Gente, boa noite, boa noite. Muito obrigada ao público.